Olá, começa mais uma edição do programa Mundo Afora, bem-vindo! E os acontecimentos do mundo a gente pontua a partir de agora e a gente começa. Ontem, 12 de fevereiro, foi comemorado o Dia Internacional dos Meninos Soldados. O que é isso? É uma comemoração um tanto estranha, porque na verdade são as crianças que durante as guerras da Síria, do Iêmen, enfim, aquelas guerras desleais, enfim, e as crianças são colocadas no fronte, e as crianças, eles dão armas para essas crianças, e ontem foi feita essa estranha comemoração, e a gente fala disso daqui a pouco. Outro detalhe também é que lá na China houve uma comemoração, porque a sonda chinesa já pousou em Marte, e aí a comemoração no momento em que a cápsula chinesa ela pousa lá em Marte, né? E na verdade você está vendo as imagens da Lua, mas o objetivo deles é realmente depois atingir a Lua. Quer dizer, é um momento muito importante para a China, mas incrível nesse espaço há um conflito tecnológico e diplomático, porque no mesmo caminho estão os Estados Unidos e também os Emirados Árabes. E a pergunta fica, o que tem de tão interessante em Marte? A China já correu, Estados Unidos, Emirados Árabes, será que tem alguma coisa que nós ainda não sabemos? E que Marte reserva uma surpresa para o mundo? Vamos aguardar que coisas com certeza virão. Outro detalhe também, nós vamos mostrar uma das mulheres mais velhas do mundo, ela é a segunda mulher mais velha da Europa, 117 anos, e ela se recuperou da Covid-19. Olha só que boa notícia, essa é daqui a pouco a gente fala sobre ela, e os médicos, os infectologistas se perguntam o que aconteceu. Claro, ela tem um metabolismo que conseguiu combater, né, a Covid-19, o coronavírus, a gente fala disso. E outro detalhe também, detalhe importante, no final do programa passado, no final, eu recebi uma mensagem do Eduardo Pinheiro lá nos Estados Unidos, porque na viagem dele do Brasil aos Estados Unidos aconteceu um fato. E fica aí nesse fato o seguinte, quem é o culpado? A companhia aérea? Será que é o check-in no Brasil? O que aconteceu? E ele vai contar o que houve. É uma situação polêmica, só que não deu tempo. O programa já estava na reta final, então eu convidei o Eduardo Pinheiro para vir nesse programa. Ele vai contar realmente o que aconteceu nessa viagem dele, porque ele fez uma viagem emergência, né? Veio ver o pai aqui em Poços de Caldas e aconteceu esse fato. E esse fato é um fato grave. E a gente fala disso, preste atenção que ele vem aí com essas informações. Mundo Afora está no ar e eu recebo hoje também, nos nossos estúdios, o Rodrigo Rocha. Rodrigo que morou nos Estados Unidos, é um cidadão do mundo, é piloto, fala vários idiomas, é professor de inglês, francês, e daqui a pouco ele conversa comigo. E lá no Reino Unido temos o brasileiro, está lá o Paulo Marquesi, que daqui a pouco fala comigo. Paulo Marquesi, bem-vindo ao Mundo Afora. Tá tudo bem por aí, Paulo? Comigo tá tudo ótimo. Ok. Você tá meio engessado. Se solta, meu amigo. Solta pra gente conversar. Mundo Afora tá no ar. Você é o meu convidado. Vamos nessa? Bem-vindo ao programa Mundo Afora. Também a gente fala daqui a pouco que a BBC World News, uma das mais importantes redes de notícias do mundo, ela foi proibida na China. A China tirou a emissora do ar, diz que ela não condiz, né, aos interesses do país, quer dizer, uma situação meio crítica, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu falei do Paulo engessado é porque lá está muito frio no Reino Unido,
tá frio e a gente volta para lá. Vamos, ele está no carro. Paulo Marchese, em que ponto do Reino Unido você está? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado a todos vocês. Que ponto você está, Paulo? Que lugar? Eu estou aqui em Oxford. Sim, aqui sim. No local que chama Somertal. Você está a caminho do trabalho? Aonde que você está? Numa rodovia? Você está numa garagem? Que lugar que você está nesse exato momento? Estou aqui no bairro em Oxford, que é Somertal, que fica umas 2 milhas de onde eu moro. Sim. Agora, Paulo, no Reino Unido é o país que mais avançou na questão de vacinação. É um país que está indo muito bem. Lógico que geograficamente o Reino Unido é pequeno, mas mesmo com a proporção geográfica, o país avançou muito na questão da vacinação, não é isso? Exatamente. Aqui teve até essa semana 9 milhões de pessoas vacinadas. 9 milhões já vacinados? Isso, exatamente, segundo eles deram os últimos dados aqui. Agora, Paulo Marchese, por exemplo, você no caso, você enquanto estrangeiro, lógico que você tem uma faixa etária, porque o mundo está, logicamente, as pessoas acima de 100 anos e vem caindo para... Você já se vacinou? Como é que está a tua situação aí? Não, eu estou na fila de espera. Então eles vão chamar, já me deram aqui, mandei os dados. Então, conforme a idade, eles vão chamando as pessoas de maior grupo de risco até chegar na gente. Então, estou esperando na fila, aguardando. Aí, quando eu for chamado, eu vou. Certo. E esse chamado, que ele, por exemplo, independe se a pessoa é imigrante ou não, que se sabe o critério que eles têm, é por área de onde você reside. Como que funciona? Você tem essa informação? Também tem assim pela idade e os grupos, não é? Então, no meu caso, eu estou esperando porque eu recebi uma notificação pelo telefone do NHS, que é o setor de saúde daqui, e me cadastrei, e agora é aguardar. Ok. Nós estamos conversando com Paulo Marchese. Paulo Marchese está lá no Reino Unido. O Reino Unido é um dos países que mais está adiantado na questão da vacinação. 9 milhões de pessoas já vacinadas, isso é um grande negócio. Agora, conversar aqui, Rodrigo Rocha, que está aqui no estúdio, quer dizer, é uma conquista para o país, né? Porque quanto mais avança as pessoas vacinadas, principalmente o Reino Unido, que está tendo aquela variante, né? Então, as autoridades estavam muito preocupadas e tem que correr para vacinar o mais rápido possível, não é verdade? É verdade, Walter. E fica essa corrida, uma corrida contra o tempo, para eles, né, segurar essa onda de vírus, principalmente essa segunda onda de vírus que ele acabou mutando, né, sofrendo algumas mutações. Mas o governo lá fez um trabalho excelente nesse controle. E a população também ajudou muito também nesse processo. E a gente falando da Europa, Portugal está numa situação, daqui a gente vai falar sobre Portugal. Portugal está numa condição bem crítica, embora eu estava a informação que hoje já caiu o número de pessoas de mortes, infelizmente, mas lá em Portugal a situação é bem preocupante e eles estão recebendo ajuda da Alemanha, da França, são equipes médicas que estão chegando em Portugal para socorrer, porque, na verdade, lá em Lisboa os hospitais estão sobrecarregados, não tem leitos mais e as pessoas estão aguardando nos corredores para serem entubadas. Quer dizer, gente, é uma situação muito crítica. Mas vamos voltar lá para o Reino Unido, onde está o meu amigo Paulo Marchese. Paulo, quer dizer que então, nisso já deu uma acalmada, né? Porque as pessoas estavam muito preocupadas aí no Reino Unido com essa variante que estava, inclusive da África, parece que pessoas da África que acabaram contaminando com essa nova variante, mas agora parece que a coisa está sob controle aí. É verdade isso? Como é que está o clima e a expectativa das pessoas aí no Reino Unido? Teve as variantes que foram descobertas
Mas a vacina que eles criaram aqui em Oxford, ela pode combater essa variante, segundo eles falaram, certo? E depois a vacinação em massa está dando um apoio psicológico muito grande, a pessoa se sente segura. Então já não fica naquele baixo astral que estava. Então a pessoa se vacinando na primeira e na segunda dose, já fica com mais confiança, fica mais segura. Não fica com aquele medo, aquela paranoia que estava antes. A questão, por exemplo, restaurantes, bares, como é que está isso? Aí em Oxford, Londres, está funcionando isso direito ou ainda tem aquele lockdown, aquela restrição? Como é que está nisso? Ainda tem o lockdown, bares e restaurantes não podem abrir, só fazendo takeaway, que é o delivery, né? Você encomenda, aí a pessoa entrega para você na porta da tua casa. Com as restrições, com a regra de higiene, gel nas mãos, usar as máscaras, entende? Ok. O Paulo Marchesi, então quer dizer que você está a caminho do trabalho, só para as pessoas que estão te conhecendo, identificar você é do Brasil, de onde você é e qual o seu trabalho aí no Reino Unido que estão me perguntando. Ah, sim. O que nós fazemos aqui no Reino Unido é pela Amazon, somos parceiros aqui da Amazon, e a Amazon é uma das empresas que fazem assim, os deliveries aqui, as entregas nas casas, vários tipos de encomendas. Então a gente faz esse tipo de trabalho. O meu agora eu já praticamente terminei hoje. Então hoje foi tranquilo. Mas está tendo muita encomenda pela internet, porque as pessoas agora, como tem um lockdown, não podem sair, a venda online cresceu muito. Agora, esperar mais resultados sobre isso. Pedir o melhor para todo mundo, ter tranquilidade, paciência. Mesmo que tomar vacina, não pode deixar de seguir a regra. Usa a máscara até a segunda ordem vir, que não precisa mais de ser usada. E manter a providência que tem que ser tomada mesmo. Até chegar a um ponto que não precisa usar mais. Paulo, você é de onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, sou nascido em São Paulo, mas praticamente a minha vida toda eu morei em Poços de Caldas. E em outros países, né? Morei um pouco em Poços de Caldas, mas sempre morei em outros países. Quais mas países? Qual país você passou? Quais países você passou? Foi Estados Unidos, Irlanda, Itália e agora na Inglaterra. Quer dizer que você literalmente é um cidadão do mundo, né? Já esteve em vários países. É isso aí, Paulo. Paulo Marchesi, da Tem família. Que criar um passaporte para todo mundo. Paulo, se quer deixar abraço, fica à vontade. Olha, deixa um abraço para todos vocês. Obrigado por me ouvirem, a todos os ouvintes aí do mundo afora. A gente vai mantendo contato. E quando eu tomar a vacina, aí eu programo com vocês, até mesmo uma live, para falar das minhas reações, tudo que está acontecendo, tá certinho? Ok, Paulo, um abraço para você. Bom trabalho, apesar que você já terminou, mas um ótimo sábado aí no Reino Unido e um abraço. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. E quando quiser, estamos aqui. Muito obrigado por tudo por enquanto. Ok. Pois é, a gente volta aqui para o estúdio. Esse é o programa Mundo Afora, informando o seguinte, que uma das maiores redes de notícias do mundo, que é a BBC World News, lá do Reino Unido, ela está proibida na China. Literalmente o sinal foi banido do país. Quer dizer, é uma emissora de extrema importância e as autoridades audiovisual da China disseram o seguinte, abre aspas, atentatória aos interesses nacionais da China, ou seja, as informações que a BBC, logicamente, passam aos chineses não diz respeito aos interesses nacionais da China. Então, por isso, ela sem nenhuma explicação, sem nenhum comunicado, simplesmente o sinal foi tirado do ar. Então, isso repercutiu em todo o mundo. E a China diz o seguinte, que realmente, quando a BBC tiver informações de interesse para o país, quer dizer, a informação não pode ser cerceada em hipótese nenhuma.
E a BBC ela tem toda uma tradição de informações no mundo, são grandes âncoras, e de repente ela se viu assim proibida na China. E lembrando também que na China começou ontem o ano chinês, porque na verdade nós comemoramos no dia 31 de dezembro aquela virada de ano, mas na China foi comemorado ontem, na sexta-feira, que é o ano do boi de metal, que segundo os chineses é um novo período de força, determinação, enfim. E os chineses ontem celebraram só que de uma forma diferente em casa e realmente respeitando as normas de distanciamento, mas, quer dizer, foi uma comemoração sem fogos e com muito critério. Pois é, quer dizer, Rodrigo, é uma situação bem diferente, você vê. A gente voltando a falar da BBC News, uma das redes mais importantes do mundo, e de repente vem-se a informação dos próprios chineses, né, que a emissora estava fora do ar, então e veio o comunicado das autoridades da China dizendo que a BBC não entra no país, ela está fora de cogitação, ou seja, as informações não interessam ao país. Estranho, né? Muito mesmo, Walter, muito mesmo. Principalmente porque a China sempre teve, né, os seus interesses em primeiro lugar. Aliás, os interesses do governo chinês vai à frente até do seu próprio povo. Eles sempre fizeram isso e não fazem muito segredo disso também. Esse passo que tomaram agora contra a BBC foi, obviamente, uma demonstração, né, uma declaração que eles são assim. O programa espacial chinês, como estava falando agora há pouco, e muitas outras coisas que acontecem na China, eles têm um certo controle. E a partir do momento que uma emissora de televisão ou qualquer outra, né, mídia sai desse controle, eles vão cortá-los. Então, e falando da China, que a sonda chinesa é a Tianwen-1, que pousou em Marte, já mandou algumas imagens, né? E ela foi lançada ao espaço em julho, quer dizer, uma rapidez, né? A Agência Espacial da China, ela montou assim um grande aparato, né? Um ambicioso programa espacial. Na verdade, é um conflito diplomático e tecnológico com os Estados Unidos e com os Emirados Árabes também, porque a sonda americana também está a caminho de Marte e dos Emirados Árabes, mas a China chegou primeiro. Então, quer dizer, e os chineses já dizem que vão montar uma base em Marte. E eu reitero aquilo que eu falei no início do programa. O que tem de tão interessante em Marte que a China rapidamente, né, mandou a sonda para o espaço, os Estados Unidos já está a caminho, os Emirados Árabes. Gente, tem coisa lá. Tem coisa lá que nós não sabemos e com certeza daqui a um tempo a gente vai ficar sabendo, porque o pessoal está correndo. Está uma corrida e ninguém vai sair correndo nesse desespero por pouca coisa. Alguma coisa muito interessante tem lá em Marte que está fazendo todo esse alvoroço no espaço. Imagina, o espaço está contaminado por essas sondas. Quem chegar primeiro, mas a China chegou. Mundo Afora está no ar, a gente faz o intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar com o Eduardo Pinheiro. O Eduardo Pinheiro tem uma informação muito importante, ele já está aí, que aconteceu com ele no aeroporto. Ontem até fiz umas pesquisas lá, sabendo de quem é a culpa, da companhia aérea, o que aconteceu, e você vai saber o que houve com o Eduardo Pinheiro. Ele me chamou no programa passado, mas a gente estava na reta final, então eu pedi para ele que voltasse. E você que vai viajar, presta atenção, que isso pode acontecer com você também. Fique atento. Mundo Afora volta daqui a pouco. Até já. No sul de Minas, no Implar, você tem uma tecnologia de ponta, você tem profissionais extremamente capacitados. E quando eu fiz todo esse trabalho no Implar, do tratamento dos dentes, do implante, quer dizer, as portas se abriram, com certeza. Porque aí eu estava, assim, um profissional completo.
a imagem que eu posso oferecer e um caminho de experiências. Já imaginou um lugar totalmente pensado para proporcionar conforto e segurança para os nossos idosos? Um lugar onde se possa desfrutar de todos os benefícios da melhoridade, com qualidade de vida, acompanhado de perto por profissionais altamente qualificados e em uma ampla estrutura de lazer e cuidados? Esse lugar existe. O Residencial Santorini Senior e Hotel é um novo conceito em residência terapêutica. Uma grande família composta pela nossa equipe, nossos residentes e seus familiares. Faça a escolha certa na hora de cuidar de quem cuidou de você a vida toda. Residencial Santorini Senior e Hotel. Venha viver com a gente. Esse é o programa Mundo Afora. Bem-vindo, você que está acompanhando o programa. É o seguinte, quando você vai viajar, você chega no aeroporto, você pega as suas malas, faz o check-in, entra numa aeronave, quer dizer, ali você está à mercê de pessoas, e ali tem todo um aparato da sanitário, das autoridades, inclusive aqui no Brasil, no caso. Então, quer dizer, o Aeroporto Internacional de Guarulhos Cumbica, quer dizer, é todo um aparato de segurança, mas eu acho que não é um momento assim para as pessoas viajarem. E você fica atento, se você tiver viagem marcada, até eu soube que tem uma brasileira que ela vai fazer um intercâmbio em Portugal, e os pais me ligaram e eu disse, olha, no momento não. No momento, primeiro que as escolas estão fechadas, todo o sistema de ensino em Portugal, ela vai para Portugal, eles estão fechados, então não ir, então esperar, né, até que a coisa acalme. Mas voltando do Eduardo Pinheiro, que o Eduardo Pinheiro já está lá na cidade de Monverno, ele vai falar ao vivo aqui comigo. O Eduardo que veio para o Brasil, ele veio numa viagem de emergência do pai, né? O pai dele teve um pequeno acidente e ele deixou tudo e veio para Poços de Caldas, mas antes dele sair dos Estados Unidos, ele teve que fazer um teste, teve que passar por toda uma situação de segurança. Ele veio, né, deu assistência para o pai e voltou. Mas essa volta foi o voo do medo. O voo que ele percebeu que tinha algo errado nesse voo, né? Então, Eduardo Pinheiro, o que aconteceu? Você, no programa passado, você tinha essa informação, a gente não tinha tempo, mas o que houve nesse voo de volta São Paulo, Estados Unidos? Bom dia, Walter, bom dia a todos vocês da TV Poços. Mais uma vez agradeço por participar desse programa que corre o mundo todo. Realmente, foi o voo do medo, certo? Eu indo para o Brasil pediu o teste do Covid negativo para poder embarcar. Eu fiz o teste aqui e deu negativo, fui para o aeroporto, me embarquei e entrei no avião. O avião estava cheio, mas ali eu olhava na cara de cada um e cada um era negativo ali dentro. Pelo menos 3 dias antes, né? Então, foi, entre aspas, um pouco mais seguro. Agora, quando eu vim do Brasil para os Estados Unidos, foi o voo do medo. Então, eu saí do Brasil praticamente no último avião que podia entrar dentro dos Estados Unidos sem o comprovante do teste negativo do Covid. Então, eu saí do Brasil no dia 24 de janeiro, o voo da United Airlines, o voo direto de Guarulhos para Newark, New Jersey, aqui nos Estados Unidos, e normalmente tem. Agora, com essa restrição de passageiros, turista brasileiro, então é somente cidadãos americanos e pessoas que têm o green card.
Então, era mais ou menos esperado nesse voo cerca de 90 pessoas. E esse voo veio lotado. Aquele avião do 787, o Dreamliners, a capacidade dele é para 336 passageiros. E não tinha um assento vago. Então, todas as pessoas que estavam no Brasil, sendo americano ou pessoas que portam o green card, estando ou não com Covid, embarcou nesse avião. Porque não houve o teste de temperatura, que eu tenho aqui a maquininha, né? Que quando você testa a temperatura, você leva na testa, você testa a sua temperatura, como eu estou fazendo nesse momento, e a minha temperatura deu 97,7. Então, quer dizer, não tenho febre. Não fizeram esse teste no aeroporto para entrar, certo? Apesar que eu contraí o Covid nesse voo, eu cheguei dentro dos Estados Unidos no dia 25, que deu numa segunda-feira. Eu permaneci em casa na segunda-feira. Na terça-feira, eu fui para fazer o teste de novo do Covid, na terça-feira. E quando foi na quinta-feira, me ligaram dizendo que eu estava positivo, que era para mim ficar em 10 dias de quarentena. Eduardo, aí eu expliquei para eles... Eduardo, só um minuto. As imagens que estão aparecendo aí, que você está vendo, são do aeroporto John Kennedy. Então, é um aeroporto que embarca muita gente, desembarca muitas pessoas. Então, quer dizer, você vê que um aeroporto que tem maior trânsito está vazio. A gente pegou praticamente sem ninguém. Quer dizer, os Estados Unidos ele tem esse cuidado, né? Então, quer dizer, no Brasil eles permitiram que fosse um voo com mais de 300 passageiros. Essas imagens do aeroporto John Kennedy, em Nova York, nos Estados Unidos. Então você vê, olha como está esse aeroporto, exatamente assim. E para o embarque é uma regra muito grande para as pessoas. Então, quer dizer, quando o Eduardo saiu dos Estados Unidos, ele teve que apresentar o teste negativo e, na verdade, o que ele está dizendo é que ele contraiu a Covid durante esse voo Brasil-Estados Unidos. É isso, Eduardo? Exatamente, é isso. Porque eu, estando no Brasil, eu tive com amigos meus aí, e ele falou para mim assim, Eduardo, já que você não tem, você está negativo, é melhor você já se precaver desde agora e tomar já os remédios. Eu falei, mas esses remédios têm efeito colaterais, essas coisas? Ele falou, não, Eduardo. Então, no dia 12 de janeiro, eu tomei os remédios aí no Brasil, que é o Ivermectina, a Azitromed, que é a azitromicina, eu tomei o Ivermectina e tomei o Dexatomazona, certo? Que estão aqui. Aí, eu comecei a tomar no dia 12, por 10 dias, dia 22 eu terminei. Eu me embarquei no dia 24. Então, quer dizer que o remédio já estava no meu organismo. No dia 25, cheguei nos Estados Unidos. No dia 26, eu fiz teste positivo aqui nos Estados Unidos. No dia 28, ligaram para mim, confirmando o resultado do laboratório. No dia 28, eu comecei a tomar esses remédios aqui de novo, aqui dentro dos Estados Unidos, que eu trouxe para cá também. O seguro morreu de velho. Eu não tive sintomas nenhum. Na entrevista que eu dei para você no sábado, eu medi minha temperatura, como eu fiz aqui agora, tinha dado 96,9, qualquer coisa assim. Eu não apresentei febre em momento algum, porque eu checava a minha febre, era de hora em hora. Naquela entrevista que eu dei para você, eu já estava contaminado. Então, se eu contaminei no domingo, aqui era no sábado, eu já estava com 6 a 7 dias da infecção no meu corpo. E eu não apresentei tosse, não apresentei espirro, não apresentei dor de cabeça, não tive sintoma nenhum. Mas mesmo assim, eu continuei tomando agora, aqui nos Estados Unidos, os mesmos remédios que eu tinha tomado. Então eu tomei Eduardo, 2 sessões do remédio. Eduardo, só um minuto. Por exemplo, vamos para o lado técnico da coisa. A companhia aérea que você embarcou, por exemplo, você pediu alguma retratação, ou seja, no check-in que foi feito no Brasil, você tem informação se outro passageiro desse voo, com certeza, muita gente se contaminou, isso
Isso não tem nem que dizer. Mas você soube de alguma outra pessoa do seu círculo de amizade que estava nesse voo, que se contaminou? Por exemplo, quando eles ligaram para você dizendo que o teste estava positivo, ou seja, você tinha se contaminado no voo, por exemplo, o que eles pediram alguma informação sobre o voo? O que as autoridades sanitárias falaram para você? Bom, eles perguntaram para mim, né? Eu falei que eu estava no Brasil, que eu tinha vindo para cá no dia 24, perguntaram qual foi a companhia aérea, perguntaram o número da minha cadeira e perguntaram várias coisas que eu não me lembro agora, mas eu informei a eles que eu estava na cadeira 42A do voo 149 da United Airlines de Guarulhos a Newark, voo direto. E esse avião tinha 336 passageiros a bordo, mais a tripulação. E eu estava com máscara o tempo todo no avião, como eu fiz sempre. Só que o avião ofereceu a comida, eu peguei e comi a comida, tirei a máscara e por 10, 15 minutos, o prazo de eu comer, eu comi e voltei a máscara no lugar. Então, nesse intervalo de 10 a 15 minutos foi onde que eu contaminei, porque eu estava com duas máscaras, que eu usei a máscara, aquela de pano primeiro, e pus a outra máscara por cima. Então, eu estava com dupla proteção, eu dormi tudo tal, mas as máscaras continuavam em mim, mas eu tirei ela por 10 a 15 minutos no voo, Walter. Ô, Eduardo, o Rodrigo Rocha tem uma pergunta para você. O Rodrigo está aqui no Pois estúdio. não. Olá, Eduardo, como é que você está? Tudo certo? Bem, graças a Deus, com saúde. Isso mesmo, isso mesmo. Venci a Covid. Isso aí, meus parabéns, homem. Olha, que melhoras aí mais ainda, bastante saúde mesmo para você e para sua família. Eduardo, deixa eu lhe perguntar. Fiz o pode perguntar. Ah, não, por favor, diga. Depois que passou a minha quarentena em casa, a minha esposa e o meu filho não se contaminaram. Eu tenho aqui o teste negativo deles aqui, que eu posso mostrar para vocês. E tem o meu positivo, que eu também posso mostrar para vocês. E depois dos 10 dias eu fiz o teste novamente aqui nos Estados Unidos e eu estou negativo. Coisa boa, isso é muito bom. Agora, Eduardo, deixa eu perguntar para você. Durante o check-in, ou em algum momento antes de você embarcar, a companhia lhe avisou que ia ter um overbooking? Porque o que eles fizeram, obviamente, teve o overbooking, né? Eles encheram o avião. É que você sabe, você é piloto, você sabe. Normalmente, só explicar para a pessoa. 100 pessoas, né? Vamos explicar o que é overbook, porque tem muita gente que não entendeu. Pois não. O overbook, o que acontece? As companhias, elas têm um interesse, ela precisa vender para ela estar funcionando. Principalmente nessa época de pandemia, as companhias sofreram um golpe muito grande, perderam muito dinheiro, os acionistas estão assim loucos em cima do CEO, que é o chefe da empresa, e esse vai, como diz, a cadeia vai seguindo e ele vai ficar bravo com alguém. E nessa história todo mundo vende passagem e vende muitas passagens. O avião, por exemplo, cabe 300 pessoas, eles vendem 400 passagens. Aí você chega no aeroporto e fala, mas peraí, onde é que eu vou? Não é que nem o ônibus aqui, que né, eu vou em pé. São 9 horas dentro do avião. E isso acontece também, por exemplo, às vezes você chega lá para embarcar, por causa do overbook, você não pode embarcar. Então a companhia vai te realocar em outro voo, porque o voo que você comprou já está cheio indevidamente, então você é obrigado a ir em outro voo. Deu para entender, né? Então aí que está a confusão. Mas continua aí a situação. E eles não te disseram nada, Eduardo? Não disseram nada. Você sabe que para vir para os Estados Unidos não tem bastante passageiros para cá, porque que o brasileiro está proibido de entrar nos Estados Unidos, o turista. Então, era praticamente 90 pessoas, 80 pessoas para vir nesse voo. E esse voo estava com 336. Agora a questão é o seguinte, teve gente no Brasil, americano, ou portadores de green card, que se infectou e falando o seguinte com eles mesmos. Isso é uma dedução minha, porque não tem outra explicação para isso. Olha, eu prefiro me curar nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu vou ficar mais 14 dias, mais 15 dias, e eu não sei como que vai ser o tratamento, não vou ser isso e aquilo outro. Eu estando nos Estados Unidos vai ser diferente. Então, o que aconteceu? O avião lotou. Mas só que a falha no sistema foi o seguinte,
Porque dentro do aeroporto fica aquelas pessoas, 6 pés de distância um do outro, que dá mais ou menos 2 metros de distância um do outro. Um senta aqui, o outro senta lá do outro lado, o outro lá do outro lado. Quando chega dentro do avião, faz isso aqui, ó, pum, amontoa tudo junto, dentro de uma lata de sardinha praticamente, tá entendendo? Então, aí que foi o problema. Não deveria ter feito isso. Eu já tive um relato de amigo meu que voltou agora recentemente do Brasil para cá. Ele fez até um vídeo dentro do avião mostrando que era praticamente um passageiro por cada linha de banco. No caso, onde que tem 3 era um, onde que tinha 2 era um, onde que tinha 3 era um, e era intercalado dentro do avião com os espaços. Ele mostrou esse vídeo no Facebook, eu vi. Então, depois que aconteceu essa catástrofe dentro desse avião, porque eu considero catástrofe, eu estava medicado já no Brasil. Eu voltei para cá e continuei o medicamento. Eu não tive sintomas nenhum, mas pode ter que... Eu não tenho essa informação correta, mas pode haver pessoas que devem ter passado muito mal depois que chegou aqui nos Estados Unidos, porque essa informação a gente não tem. E depois que eles ligaram para mim, eles não me ligaram mais. Inclusive, no dia que eu fui fazer o exame negativo, o médico que me atendeu, ele fez esse ato, quando eu falei para ele que eu tinha tomado os remédios no Brasil. Ele fez assim, ó, meu Deus, agora eu não sei o que está acontecendo. Ele ficou surpreso, porque os remédios que me deram aí no Brasil, eles falaram assim que eles não receitam aqui. E eu não tinha nada. Ele colocou esse estetoscópio no meu pulmão, mandou eu respirar forte, as coisas tudo, e ele falou para mim desse jeito: você nunca fumou na sua vida? Eu falei, não fumei. Ele falou, teu pulmão está limpinho, não tem nada. Então, o Covid já está com pulmões, né, os alvéolos pulmonares. Então, eu estava limpo. Ele pegou e ficou surpreso. Aí eu peguei e falei que eu usava os remédios, que era o azitromicina, o ivermectina e o dexatomazona. Foi o que eu tomei no Brasil. Agora, se eu fui cobaia ou não fui cobaia, já é um problema meu. Okay. Isso foi uma coisa minha. Ok. Eduardo, quero te agradecer. Esse esclarecimento é importante, que também alerta as pessoas que vão viajar no check-in, testar se não tem overbook, ou seja, se o avião não está lotado, tem que perguntar, porque senão você está correndo risco, com certeza, ou então que os passageiros estejam com um teste negativo. Se não for isso, não embarque, porque o Eduardo só não teve sintomas, porque ele se automedicou, deu certo, mas algumas situações poderia não ser isso. O desfecho poderia ser outro. Pois não, Eduardo, rapidamente, que a gente não tem mais tempo. Só um minutinho. Às vezes tem alguém falando, ele está falando isso aí porque não sofreu na pele. Só para informação de vocês, a minha mãe faleceu aqui dentro dos Estados Unidos no dia 8 de abril de Covid dentro do hospital aqui em New Rochelle, certo? Então, eu tive dentro do hospital para me despedir da minha mãe, com toda a proteção, com tudo. Eu tenho as filmagens, eu despedi da minha mãe dentro do hospital. Então, não é bem assim não, tá? Eu sei do que eu estou falando. Hoje eu tenho um amigo também que está passando mal aqui em Malvern com o problema da Covid. Ele está dentro de casa, ele já foi 2 vezes para o centro de emergência do hospital e eles mandaram de volta. Agora, graças a Deus, ele está começando a melhorar um pouco. Ok. Eduardo, a gente não tem mais tempo. Obrigado pela tua participação, pelos teus esclarecimentos. Que bom que você está bem. Isso é o mais importante. Porque se você também tivesse com sintomas, tivesse mal, a gente nem ia trazer essa situação. A gente trouxe porque você se recuperou, que poderia não ter acontecido isso. Eduardo, obrigado. Um abraço ao Carlos Alexandre, ao seu Carlos Eduardo, a sua esposa. Um ótimo final de semana para você, viu? Obrigado, Walter, e a todos vocês. Fico com Deus. Um abraço. Tchau. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Você viu os riscos que você tem que evitar no caso de uma viagem, porque às vezes é uma viagem de emergência, mas mesmo assim eu acho que tem que ter muito cuidado para evitar o que aconteceu com o Eduardo Pinheiro. A gente faz um intervalo e já volta daqui a pouco com o Mundo Afora. Até já. No sul de Minas, no Implar, você tem uma tecnologia de ponta, você tem profissionais
extremamente capacitados. E quando eu fiz todo esse trabalho no Implar, do tratamento dos dentes, do implante, quer dizer, as portas se abriram, com certeza, porque aí eu estava, assim, um profissional completo. A imagem que eu posso oferecer e um caminho de experiências. Já imaginou um lugar totalmente pensado para proporcionar conforto e segurança para os nossos idosos? Um lugar onde se possa desfrutar de todos os benefícios da melhoridade, com qualidade de vida, acompanhado de perto por profissionais altamente qualificados e em uma ampla estrutura de lazer e cuidados? Esse lugar existe. O Residencial Santorini Senior e Hotel é um novo conceito em residência terapêutica. Uma grande família composta pela nossa equipe, nossos residentes e seus familiares. Faça a escolha certa na hora de cuidar de quem cuidou de você a vida toda. Residencial Santorini Senior e Hotel. Venha viver com a gente. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Bem-vindos, acontecimentos. E você pode acessar meu site lá, meu blog, você vai ver todos os acontecimentos do mundo, walteralvarenga.com. Você vai saber das informações, notícia, o que aconteceu, os fatos. Você só clicar aí, walteralvarenga.com, que você tem todas as informações. E voltando aqui para o estúdio, a gente vai conversar com o Léo, mas antes de chamar o Léo, acho que o Léo está pronto. O Léo vai mostrar lá em Orlando, ainda não? Então nós vamos chamar aqui, trazer um vídeo da Charlotte. Charlotte, ela está em Roma, é uma cantora, fez shows por aqui pelo Brasil, e ela mandou um vídeo, porque as músicas dela já estão no streaming, está indo muito bem, quer dizer, a Europa conhecendo essa cantora, o pai é brasileiro, a mãe é italiana, e ela gravou esse vídeo especial aqui para o Mundo Afora, falando do sucesso dessa nova música dela. Vamos ver o que ela mandou para a gente. Bom dia ao público do Mundo Afora, tudo bem com vocês? Eu sou a Charlotte de Mello, eu agora estou aqui em Roma, aqui está bem frio, estou com saudade do calor do Brasil. E passei para avisar que saiu minha nova música em italiano, 100 Notifiche, e está disponível em todas as plataformas digitais, então é só entrar no Spotify, Amazon Music ou Apple Music e ouvir a música. E no final do mês, em fevereiro, vai sair o videoclipe no meu canal do YouTube. Então fiquem ligadinhos. Obrigada, Walter, e um abraço ao público do Mundo Afora. Pois é, Charlotte, parabéns aí. Falando direto de Roma. Roma está frio, a Europa está um gelo. O Paulo participou, o Paulo nem conseguia se mexer no carro, de tão frio que está. Mas agora nós vamos para um outro lado, vamos para os Estados Unidos. Será que lá está frio? É Orlando. Orlando não tem muito frio. E quem está lá é o Léo Piottini, está em Orlando. Léo, você de Utah, você foi para Orlando. Bem-vindo, meu amigo. Diz aí. Olá, bom dia, boa tarde a todos mais uma vez, aqui do Mundo Afora. Sim, já faz quase uma semana que eu estou aqui em Orlando, eu saí de lá de Salt Lake City, eu vim aqui para Orlando, mas, lógico, como tudo acontece, a mãe natureza não tem como a gente controlar. Deu uma chovida boa mesmo aqui em Orlando, o clima está excelente, a umidade é demais, mas só de estar aqui já na vibração dessa praia aqui é fenomenal. E o que eu quero mostrar para vocês aí do Mundo Afora é um negócio muito, muito interessante que está acontecendo. Não sei se vocês se lembram desse ônibus aqui, que é o antigo ônibus que todos usavam aqui para as escolas e tudo mais, mas dessa antiguidade que é esses ônibus, agora eu vou mostrar para vocês. Olha que legal, Orlando é o primeiro e o pioneiro. Esse daqui é o BIP, é o ônibus que anda sozinho pelo GPS. Hoje aqui em Orlando ele transporta entre 10 a 12 pessoas, numa rota de 2 a 4 milhas e não passa de 25 milhas por hora.
muito, muito legal mesmo, totalmente GPS. As câmeras ali que vocês podem ver, tem câmeras em cima, tem câmeras ao redor todo do ônibus, e eles levam as pessoas aqui só em Lake Nona. É um ônibus que trabalha com 5G via da internet. É uma coisa fenomenal que está acontecendo aqui em Orlando, Walter. Agora, esses ônibus, eles só transportam estudantes ou passageiros de uma forma geral? Eles transportam passageiros de uma forma geral. São alguns pontos que tem localizados aqui em Lake Nona, somente aqui em Lake Nona, em Utah hoje, que eles transportam qualquer pessoa. Eles vão entre as 10 horas da manhã, tem alguns que começam ao meio-dia e vai até as 10 horas da noite. E o legal que eu quero mostrar para vocês, olha o lado do ônibus aqui. Eles têm todas as câmeras, eles vão desse Hero Park até o Canvas, que é aqui no Lake Nona, em Orlando. O site também é bem legal, www.go-bip.com, e eu vou ver se a gente consegue entrar dentro do ônibus. Ali tem um ônibus que está aberto aqui, ó. Esses daqui não são os motoristas, mas esses daqui são as pessoas que ligam os ônibus, que ativam os ônibus para que eles andem aqui nas ruas. Agora que deu uma chuva bem forte, estava muito, muito chovendo bastante aqui em Orlando, mas ele deu uma desativada. Mas olha, vamos entrar aqui dentro. Is that okay if I just come inside real quick to show a review, right? Yeah, you can do that. All right. Look at them right here. This is the guys. Esses daqui são as pessoas que vêm e ligam os ônibus. You guys are the guys that turn the buses on, right? Yeah, basically. All right. Thank you. Mind if I show them inside? Yeah. All right. Vem comigo todo mundo aqui. Deixa eu mostrar para vocês como funciona, como que é o ônibus aqui dentro. Não tem nenhum tipo de motorista. Cabem de 10 a 12 pessoas. São somente esses 3 bancos, e esse daqui é o computador de bordo. Você entra aqui e tem os pontos de ônibus, tem os pontos que você pode estar parando, e desses pontos você anda aqui. Walter? Eu estou vendo aí na frente está Move Nona, quer dizer, na verdade é um chamativo, quer dizer, as pessoas podem chegar, dar sinal, e é isso que eu queria saber, quer dizer, ele para naquele ponto exato, então a pessoa tem que ficar nos locais onde ele para, né? Automaticamente ele para ali e a pessoa ou sobe ou desce. Então ele circula todo o Lake Nona, quer dizer, todo esse local, toda essa cidade aí que fica... Quer dizer, Lake Nona é praticamente quase que uma cidade aí dentro de Orlando, não é isso? Lake Nona é uma das cidades mais desenvolvidas aqui, pelo que eu estou sabendo, de Orlando. 200 vezes mais rápidas a internet das pessoas que moram por aqui. Também outra coisa que está acontecendo também é o Vertiport, que vai acontecer aqui em Lake Nona, que seria os drones, mas não esses drones pequenininhos como as pessoas têm a idealização. É um mini helicóptero que vai estar levando aproximadamente 200 milhas daqui. Vai começar provavelmente de Orlando até Miami, que seria o mesmo sistema do ônibus, sem nenhum motorista ou piloto, para estar levando agora aéreo. É agora que Lake Nona está inovando aqui, fazendo completamente essa inovação aqui nos Estados Unidos, Walter. Com certeza, Lake Nona é uma cidade modelo para o mundo, né? Porque, quer dizer, já esses ônibus circulando, ônibus elétricos, quer dizer, é importante, quer dizer, já dá um passo futurista extremamente importante. Mas, Léo, olha, obrigado aí pelas informações, você trouxe aí com exclusividade para o mundo afora. As pessoas, com certeza, o BIP, né, estão encantadas com esses ônibus que transportam até 14 pessoas, são elétricos, 5G, totalmente pelo GPS. Que mais, viu, Walter? Eu vou falar para vocês, eu vou pegar para dar uma voltinha agora. Agora que tá dando sol, olha que coisa engraçada. Como eu disse, a mãe natureza não tem como a gente controlar. Choveu e choveu demais, por isso que eles estavam parados. Mas eu vou pegar para dar uma voltinha, faço uns vídeos e eu mando para você aí, Walter. Ok, no próximo semana a gente mostra você se locomovendo no ônibus. Léo, obrigado, viu? Obrigado pelas informações precisas e importantes, né? Porque para a gente é uma exclusividade aí, o mundo, né? As pessoas... Legal. Muito obrigado mais uma vez a todos aí do mundo afora. Continue mandando as notícias, continue mandando suas perguntas pelo Léo Piottini no Instagram. Um abraço a todos aí. Rocha, sempre é bom te ver, cara. Walter, é um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, direto aqui de Orlando agora. Um abraço, Léo. Pois é, o Léo direto lá de Orlando, né?
mostrando esses ônibus que já estão circulando, mas a gente sai dessa alegria do Léo, dessa informação futurista para uma... A gente não pode deixar de falar, a informação, o jornalismo é exatamente isso. Ele tem vários ângulos, várias situações, e agora a gente vai de um lado sombrio da informação. Acontece o seguinte, que ontem, no dia 12 de fevereiro, foi comemorado o Dia Internacional dos Meninos Soldados. São aquelas crianças que são utilizadas por aquelas milícias para entrar na guerra. Aquela guerra de ideologias, aquelas brigas, explosões, mortes. O que acontece muito exatamente, essas crianças são expostas a isso, são as guerras na Síria, no Iêmen, na Somália, na Nigéria, onde há conflitos diretos, onde há fome, a pobreza, né? E essas crianças são até usadas como escudo humanos. Quer dizer, realmente é uma atrocidade contra as crianças. Vamos ver esse vídeo que a gente mostra com exclusivo falando desse Dia Internacional dos Meninos Soldados. Vamos ver. Síria, Iêmen, Somália, Nigéria. Durante a última década, a guerra travou-se em várias geografias do globo. E embora todos os conflitos sejam diferentes, estas guerras têm uma terrível realidade em comum. Em todas elas, as crianças pegam em armas e nascem meninos soldados. Estima-se que em todo o mundo, 1 em cada 6 crianças seja afetada por conflitos e o número das que são forçadas a entrar ativamente na guerra está a aumentar. Houve um aumento de 75% no número de crianças soldados nos últimos 10 anos. A pobreza extrema é uma das principais explicações do recrutamento de crianças, porque os grupos armados prometem às crianças e às famílias que lhes será fornecida comida, que lhes será dada uma educação. É essa a promessa que pode aliciar as famílias e atrair as crianças. Na semana passada, um antigo comandante ugandês do LRA foi considerado culpado de crimes de guerra. O Tribunal Penal Internacional rejeitou os argumentos da defesa de que Dominique Ongwen, recrutado quando criança, aos 9 anos, era ele próprio uma vítima. Isto ilustra todo o mal que é feito a estas crianças, mostra como a infância é destruída e como a criança deixa de ser vítima para se tornar agressora. E realça a importância de acabar com esta prática das crianças soldados. A Pablo foi dada uma segunda oportunidade. Durante a reabilitação, aprendeu carpintaria e encontrou um novo caminho. Mas para milhares de crianças a guerra é um caminho sem retorno. Neste 12 de fevereiro, a data em que se assinala o Dia da Mão Vermelha, renova-se o pedido para que milhares de crianças não continuem a ficar presas num ciclo infinito de violência. Pois é, Dia Internacional dos Meninos Soldados. Eu não entendi. Que Dia Internacional, quer dizer, não tem que comemorar coisa alguma, tem que tirar as crianças dessas situações, dessa situação que é de medo, né? E na guerra, quer dizer, uma coisa sombria. Bom, agora deixa eu falar sobre a TV agora. Na próxima segunda-feira, a TV POS está estreando um novo programa, que é o Conexão com a jornalista a Ivonete Dor, você está vendo, é das 12h30 às 13h30, um programaço, vai ser semanal, e esse programa, e a primeira entrevista dessa segunda-feira é com o prefeito Sérgio Azevedo, uma entrevista muito importante. Eu conversei há pouco aí com a Ivonete, é uma nova proposta, um programa assim que vem com um brilho muito especial, com toda a carisma da Ivonete Dor. Ivonete, sucesso para você, sucesso para a TV POS, com certeza um grande programa, e a TV que tem muito cuidado e coloca na grade programas importantes de informação. Então, olha, você que assiste o Mundo Afora, então, segunda-feira, dia 15, a estreia do Conexão, sob comando da jornalista Ivonete Dor, muito competente. Ivonete, um beijo para você, sucesso nesse novo desafio, que eu tenho certeza que você vai segurar com muita competência. Então, segunda-feira, à 12h30, com a entrevista com o prefeito Sérgio Azevedo, aqui pela TV POS. Bom, a gente falando aqui sobre os acontecimentos, olha, a gente falou na abertura dela, olha, essa senhorinha,
Ela tem 117 anos. Ela é a segunda mulher mais velha da Europa. Acho que o termo velha não, mais idosa, né, da Europa. Ela é conhecida como Irmã Freira André. Ela nasceu na França e ela contraiu a Covid-19 e ela só disse que ela não estava sentindo, né, os alimentos, o sabor, enfim, ela estava contaminada e ela ficou pouquíssimos dias, apenas 3 dias. Gente, ela tem 117 anos, ela se recuperou da Covid-19 e os médicos tentam entender esse metabolismo tão privilegiado, chegar aos 117 anos e, o mais importante, lúcida, né? E a gente vê tantos casos, né? Quer dizer, cada situação é uma, e você vê Rodrigo Rocha, não é fácil, a gente está nessa guerra da Covid, é muito, muito perigoso, né? Extremamente, principalmente que é uma guerra onde a gente não tem todas as informações necessárias sobre esse vírus. Como a gente viu mesmo a situação com o Eduardo, com essa freira agora também, cada pessoa vai reagir de uma certa maneira a esse vírus. E ainda ninguém tem informação suficiente sobre isso. Temos as vacinas, vamos aguardar pelo melhor, mas é uma situação que vai perdurar por muito tempo. Pois é, e você que está assistindo o programa, faça sua parte, né? Isolamento social, máscara, aquilo que você já sabe, já tem de cor e tem que executar porque é uma segurança para todos nós e também não vai sobrecarregar o sistema de saúde, porque olha, essa gente tem trabalhado e a gente tem que respeitar e tem que colaborar também, porque na hora que a coisa aperta são eles que correm e eles também correm risco de vida. Bom, a gente está chegando na reta final do programa Mundo Afora. Rodrigo Rocha, obrigado pela tua participação. Rodrigo Rocha, que é um professor de idiomas, fala 5 idiomas, é piloto, morou nos Estados Unidos, cidadão do mundo. Rodrigo, deixa um telefone de contato seu aí para as pessoas que estão acompanhando o Mundo Afora e obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Walter, agradeço a TV Posse também, a toda a equipe do Mundo Afora. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pode me procurar no Instagram, que é Teacher Rocha, e também o telefone, que é 98429-0265. O que eu puder fazer para ajudar vocês a conquistar seu sonho, pode contar comigo. Pois é, a gente está na reta final. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, né? O Silvano Alves, que voltou aqui para a nossa equipe, estava de férias, o Adriano Aranda, comandando aí os cidadãos do mundo em vários países, e também o Vitor Imese, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, toda uma equipe trabalhando para que a gente possa fazer um programa que realmente atinja a sua expectativa, mostrando o mundo como o mundo acontece, os acontecimentos de fato, né? Então o programa traz para você. A gente fica por aqui, acompanha as nossas reprises e na próxima semana a gente volta com o Mundo Afora. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus, obrigado, até a próxima, tchau.